Você já se perguntou quem realmente foi o ser que tentou Jesus no deserto? Será que era apenas um espírito maligno qualquer? Ou o próprio Lúcifer, o anjo caído que desafiou a Deus? O que aconteceu naquela batalha espiritual vai muito além de um simples teste. O inimigo sabia que aquele momento poderia mudar o destino da humanidade e, por isso, usou suas armas mais perigosas: a manipulação, a dúvida e a tentação. Mas por que Jesus precisou passar por isso? O que essa história revela sobre as estratégias do diabo nos dias de hoje? O que vamos revelar aqui pode mudar sua visão sobre o mundo espiritual. Você pode estar enfrentando as mesmas táticas que Satanás usou contra Cristo sem nem perceber. Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe dessa batalha, desmascarar as intenções do tentador e mostrar como Jesus venceu. E mais, vamos entender como essa vitória não foi apenas dele, mas também nossa. Se você quer fortalecer sua fé e aprender a vencer as armadilhas do inimigo, assista até o final. E antes de continuarmos, já se inscreva no canal, porque muitos que assistem aos vídeos acabam esquecendo de se inscrever. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente e receber conteúdos que podem transformar sua vida. Agora, prepare-se para uma revelação profunda sobre quem realmente foi o demônio que tentou Jesus no deserto. No silêncio árido do deserto, onde o calor sufoca durante o dia e o frio corta a noite, Jesus enfrentou um período que marcaria o destino da humanidade. 40 dias e 40 noites sem comer, sem descanso, apenas a solidão e a oração. Mas não estava sozinho. O inimigo o observava, esperando o momento certo para atacar. Esse tempo no deserto não foi apenas um teste de resistência física, mas um campo de batalha espiritual. Jesus, o Filho de Deus, experimentou o limite da fraqueza humana para demonstrar que a força verdadeira vem da comunhão com o Pai. A duração desse período não foi uma coincidência. Na Bíblia, o número 40 aparece repetidamente como um símbolo de preparação e purificação. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai antes de receber os mandamentos, Êxodo 34, 28. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida, Números 14, 33, 34. Elias também caminhou 40 dias até o Monte Horebe para ouvir a voz de Deus. 1 Reis 19, 8. Jesus, ao passar por essa provação, estava trilhando o caminho daqueles que vieram antes, mas de forma definitiva e redentora. Cada dia no deserto foi um passo em direção à vitória sobre o pecado. Enquanto o corpo de Jesus enfraquecia, seu espírito se fortalecia. A fome não o dominou, pois ele se alimentava da palavra de Deus. O isolamento não o abalou, pois estava em profunda comunhão com o Pai. Satanás esperava que a fraqueza o tornasse vulnerável, mas encontrou um Messias inabalável. Não foi uma provação qualquer, foi o início de um confronto entre luz e trevas, uma antecipação do que aconteceria na cruz. E assim, no auge de sua fragilidade física, quando qualquer outro homem estaria à beira do desespero, Jesus mostrou que sua confiança não estava nas necessidades do corpo, mas na suficiência de Deus. Isso nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, quando sentimos que não há saída, devemos lembrar que não vivemos apenas do pão material, mas da palavra que vem do Senhor. Mateus 4:4. Mas a grande questão é: o que exatamente Satanás tentou fazer nesses dias de provação? Quais foram as estratégias que ele usou para tentar desviar Jesus de sua missão? A resposta está nos 3 ataques específicos que o tentador lançou contra o Filho de Deus. Após 40 dias de fome e solidão, o tentador finalmente se aproxima. Ele não surge como uma figura monstruosa ou aterrorizante, mas como alguém persuasivo, astuto,
pronto para lançar dúvidas no coração humano. Sua primeira investida é direta. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. A fome de Jesus era real, mas sua missão era maior do que a necessidade física. O diabo tentou fazer com que ele usasse seu poder divino para benefício próprio, mas Jesus respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Aqui, Jesus ensina que confiar em Deus é mais importante do que satisfazer impulsos imediatos. Mas Satanás não desiste facilmente. Ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo e lança um novo desafio. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Mateus 4:6. Agora, a tentação não era física, mas emocional e espiritual. O inimigo distorcia as Escrituras para convencer Jesus a provar seu poder. Mas Cristo não precisava demonstrar nada a ninguém. Sua identidade não dependia de espetáculos ou reconhecimento humano. Sua resposta foi firme. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. A última investida do tentador foi a mais ousada. Ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e suas riquezas, oferecendo tudo em troca, de um único ato de adoração. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Aqui, Satanás revelou seu verdadeiro desejo: ser adorado, ocupar o lugar de Deus. Foi a mesma ambição que o levou à queda. Mas Jesus, sem hesitar, declarou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Com essa resposta, Cristo reafirmou seu compromisso com Deus Pai e sua missão redentora. Essas 3 tentações não foram aleatórias. Cada uma delas representava um ataque à identidade de Jesus e seu relacionamento com o Pai. A primeira tentou despertar o desejo de autossuficiência, a segunda, a necessidade de reconhecimento e a terceira, a ambição pelo poder. São os mesmos desafios que todos nós enfrentamos diariamente. Quantas vezes somos tentados a priorizar nossos desejos acima da vontade de Deus? Quantas vezes buscamos validação dos outros em vez de confiar no propósito divino? Jesus venceu cada tentação não com força física, mas com a verdade das Escrituras. Ele nos mostrou que o conhecimento e a aplicação da palavra de Deus são nossas armas mais poderosas contra o inimigo. Mas Satanás não usou qualquer argumento. Ele citou a própria Bíblia, torcendo seu significado. O que isso revela sobre sua estratégia? E mais importante, como podemos discernir a verdade no meio da distorção? Vamos explorar isso a seguir. Aqui está uma das táticas mais perigosas do inimigo: a distorção da verdade. Satanás não tentou Jesus com mentiras óbvias ou absurdas, mas com a própria Escritura. Ele citou o Salmo 91, o 11, 12, para convencê-lo a pular do templo, dizendo: porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4:6. Parece algo piedoso, não é? Afinal, estava na Bíblia, mas há um detalhe sutil e mortal. O diabo omitiu parte do versículo e o aplicou fora de contexto. O trecho completo diz que Deus protege aqueles que vivem em obediência a Ele, não aqueles que testam sua fidelidade de maneira irresponsável. Essa estratégia não é nova. Desde o Éden, Satanás manipula a palavra de Deus para enganar e desviar. Ele fez isso com Eva quando perguntou: foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Repare que ele distorceu a ordem divina.
transformando um comando claro em algo confuso e questionável. O objetivo era plantar dúvida e fazer Eva interpretar a ordem de Deus de forma errada. Com Jesus, ele tentou algo semelhante, esperando que uma interpretação equivocada levasse o Filho de Deus a agir fora da vontade do Pai. Se até Jesus foi alvo desse tipo de ataque, imagine o quanto nós também estamos sujeitos a interpretações erradas das Escrituras. Quantas vezes ouvimos versículos isolados sendo usados para justificar atitudes erradas? Pessoas citam passagens fora de contexto para defender interesses pessoais, distorcendo a verdade para que ela se encaixe em suas vontades. Isso mostra a importância de conhecer bem a palavra e entender seu verdadeiro significado. Jesus não apenas conhecia as Escrituras, mas as interpretava corretamente, respondendo ao diabo com a verdade completa. Além disso, essa tentação revela algo profundo sobre a maneira como o inimigo age. Ele não aparece sempre como um opositor direto. Muitas vezes, ele se disfarça de alguém que fala em nome da verdade, mas sua intenção é manipular e desviar. Ele é astuto e sabe que um erro sutil pode gerar grandes desvios espirituais. Por isso, devemos estar sempre atentos, pedindo discernimento a Deus para não cair nas armadilhas do engano. A resposta de Jesus foi direta e poderosa. Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Mateus 4:7. Isso encerrou a discussão. Ele nos ensinou que a Bíblia não é um livro de frases soltas para serem usadas conforme nossa conveniência, mas um guia para viver segundo a vontade de Deus. E esse princípio nos leva a um ponto ainda mais profundo. A tentação de Jesus não foi apenas um embate físico, mas uma verdadeira batalha espiritual. O que estava em jogo ia muito além daquele momento no deserto. A tentação de Jesus no deserto não foi um simples teste de resistência física ou autocontrole. Foi um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde forças invisíveis estavam em confronto. Jesus, o Messias, estava prestes a iniciar seu ministério público e Satanás sabia que aquele momento era decisivo. Se ele falhasse, todo o plano de redenção estaria comprometido. O deserto tornou-se uma arena onde o destino da humanidade começava a ser selado. Por isso, o diabo não veio apenas com provocações superficiais, mas com ataques estratégicos que miravam o propósito divino de Cristo. O embate não era apenas sobre pão, poder ou proteção. Era sobre obediência. O inimigo queria desviar Jesus de seu chamado, fazê-lo agir independentemente do Pai, como ele mesmo havia feito no passado. Foi essa mesma insubmissão que o levou à queda. O que ele não conseguiu no céu, tentou alcançar no deserto, levar o Filho de Deus a desobedecer. Mas Jesus não cedeu. Cada resposta dele foi uma reafirmação de sua total confiança em Deus. Ele não apenas resistiu ao diabo, mas também nos mostrou como vencer nossas próprias batalhas espirituais. Isso nos ensina que a luta contra o mal não acontece apenas em grandes eventos sobrenaturais, mas nas decisões do dia a dia. Muitas vezes, o diabo não age de forma explícita, mas através de sutilezas, uma tentação disfarçada de oportunidade, um desejo que parece inofensivo, uma justificativa para seguir nossos impulsos em vez da vontade de Deus. É nesses momentos que a batalha se intensifica. A vitória de Jesus prova que a verdadeira força não está no que sentimos, mas na firmeza de nossa fé e na obediência à palavra. Outro detalhe importante é que Jesus não tentou enfrentar Satanás em seu próprio poder. Ele poderia ter expulsado o diabo imediatamente, mas escolheu responder com as Escrituras. Isso revela um princípio fundamental. A palavra de Deus é nossa maior arma contra os ataques espirituais.
Quando conhecemos e aplicamos a verdade bíblica, não apenas resistimos ao inimigo, mas o colocamos em retirada. Como está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mas a questão que fica é quem exatamente era esse tentador. Era apenas um espírito maligno ou o próprio Lúcifer, o anjo caído? Qual é a verdadeira identidade desse adversário que ousou desafiar Jesus? A resposta nos leva a uma compreensão ainda mais profunda sobre a natureza do mal e sua atuação no mundo. Quem era, de fato, o ser que tentou Jesus no deserto? A Bíblia o chama de Diabo e Satanás. Mateus 4:1, Marcos 1:13, Lucas 4:2. Mas a questão vai além do nome. Muitos estudiosos entendem que o tentador era o próprio Lúcifer, o anjo caído que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:12-17. Essa interpretação faz sentido, pois apenas um ser de grande poder e inteligência espiritual poderia tentar o próprio Filho de Deus. O diabo não é um ser qualquer. Ele conhece a Escritura, compreende a natureza humana e sabe como explorar em fraquezas. No deserto, ele usou toda a sua astúcia, mas encontrou em Jesus um adversário inabalável. A queda de Lúcifer foi marcada por seu desejo de se tornar igual a Deus. Ele disse: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13-14. Essa mesma ambição ficou evidente na terceira tentação de Jesus, quando Satanás ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração. Mateus 4:8-9. Ele queria ser reconhecido como supremo, exigindo do Filho de Deus o que sempre buscou: glória e domínio. Mas Jesus não se curvou. Com uma ordem direta, ele encerrou o confronto. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Isso nos leva a uma verdade profunda. Satanás não age apenas como um adversário externo, mas como um manipulador da realidade. Ele tentou distorcer o propósito de Jesus, oferecendo um atalho para a glória sem passar pela cruz. Mas a vitória de Cristo veio justamente da renúncia, da obediência e do sacrifício. Esse padrão se repete até hoje. O inimigo tenta convencer as pessoas de que há caminhos mais fáceis, atalhos espirituais, alternativas que parecem mais atraentes do que seguir fielmente a vontade de Deus. A identidade do tentador não é apenas uma questão teológica, mas um alerta para nós. A Bíblia diz que ele continua ativo, enganando e tentando desviar os fiéis. 1 Pedro 5:8, Efésios 6:11-12. Porém, sua derrota já foi decretada. No deserto, Jesus mostrou que a tentação pode ser vencida. Na cruz, ele selou a destruição final do inimigo. E no fim dos tempos, Satanás será lançado no lago de fogo, onde não poderá mais enganar as nações. Apocalipse 20:10. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Mas como podemos aplicar essa vitória em nossa vida diária? Como podemos resistir às tentações que enfrentamos todos os dias? A resposta está na atitude de Cristo, confiança total no Pai e submissão à sua vontade. Isso nos leva ao próximo ponto, onde veremos como Jesus rejeitou todas as ofertas do diabo e reafirmou seu compromisso com Deus. O deserto não foi apenas um cenário de provação, mas o local onde Jesus provou sua total fidelidade a Deus. Ele não apenas resistiu às tentações, ele as anulou com a verdade da palavra e com uma obediência inquestionável ao Pai. Cada oferta do diabo prometia algo aparentemente vantajoso: pão para saciar a fome, proteção miraculosa para demonstrar seu poder e a glória dos reinos do mundo sem precisar passar pela cruz. Mas Jesus não negociou com o inimigo.
Seu propósito não era alimentar o corpo, buscar fama ou assumir um trono terreno. Seu alvo era a vontade de Deus, e ele não trocaria isso por nada. Essa decisão de Cristo ecoa na forma como nós também devemos enfrentar as tentações diárias. O mundo constantemente nos apresenta ofertas que parecem irresistíveis. A promessa de um caminho mais fácil, de uma solução rápida para os problemas, de glória sem sacrifício. Mas a pergunta essencial é: isso está alinhado com a vontade de Deus? Jesus rejeitou a tentação porque sabia que qualquer coisa que nos afaste do Pai, por mais atraente que pareça, é uma armadilha. A obediência de Cristo no deserto foi um reflexo de seu coração submisso. Em outro momento crucial de sua jornada, no Getsêmani, ele demonstrou essa mesma fidelidade ao dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. O que começou no deserto foi selado na cruz. A vitória sobre a tentação foi uma prévia da vitória sobre o pecado e a morte. É interessante notar que após a última rejeição de Jesus, o diabo foi embora e anjos vieram para servi-lo. Mateus 4:11. Isso nos ensina que toda provação tem um fim e que Deus sempre envia socorro àqueles que permanecem firmes. A tentação pode ser intensa, mas a fidelidade de Deus é maior. Ele nos fortalece, nos sustenta e nos recompensa por nossa obediência. Mas essa história não termina aqui. A vitória de Cristo sobre o diabo não foi apenas um momento isolado na história. Ela carrega uma mensagem para cada um de nós. Afinal, se o próprio Filho de Deus precisou enfrentar o inimigo, o que isso significa para a nossa vida espiritual? Como podemos usar essa história para fortalecer nossa fé? A resposta nos leva ao último ponto, onde veremos como essa passagem nos ensina a manter uma relação contínua com Cristo e a viver uma vida de fé inabalável. Agora que você conhece a verdade por trás da tentação de Jesus no deserto, quero saber, você já passou por momentos em que sentiu que estava sendo testado? Já percebeu situações em que algo parecia bom, mas no fundo te afastava de Deus? Compartilhe nos comentários sua experiência e como você lida com as tentações do dia a dia. Sua história pode fortalecer a fé de outras pessoas. Se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas e continuar trazendo conteúdos que edificam a sua fé. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo, porque o próximo conteúdo vai te surpreender ainda mais. E falando nisso, já clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Nele, revelamos outra verdade bíblica que pode mudar sua caminhada espiritual. Que Deus te abençoe e até a próxima.